Olá, agente comunitário de saúde. Que bom ter você em mais um vídeo da nossa série Envelhecimento em Foco. Eu sou a Bruna Pereira, sou psicóloga, faço doutorado aqui no programa de pós-graduação em Psicologia, Cognição e Comportamento da Universidade Federal de Minas Gerais. Ao longo dessa série, você está assistindo a alguns vídeos com conteúdos relacionados ao envelhecimento e aspectos importantes de saúde de idosos. São conteúdos que podem ser relevantes, né, para a prática de vocês, que são profissionais de saúde, que acompanham diariamente os idosos nos serviços públicos de saúde. E no vídeo de hoje, gente, eu vou abordar um tema que é muito importante, principalmente devido à prevalência, tá? E números de casos que são subdiagnosticados e subtratados. Eu estou falando da depressão em idosos, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, durante o vídeo de hoje, eu vou passar pelos seguintes aspectos relacionados à depressão. Nós vamos ver uma definição de depressão, quais são os sintomas típicos e como que o diagnóstico de depressão é atribuído a um paciente. Eu vou falar também sobre os fatores de risco para a depressão, alguns aspectos da depressão em idosos, tá? E, por fim, eu vou apresentar algumas estratégias importantes que podem ajudar vocês, agentes comunitários, a auxiliar no reconhecimento de sinais e sintomas de depressão em idosos, né? Principalmente ali durante as visitas domiciliares que vocês realizam no dia a dia. Além disso, eu vou compartilhar algumas orientações importantes que vocês, agentes, podem compartilhar com os idosos que vocês já acompanham e que vocês sabem que têm um diagnóstico de depressão e que estão ali, né, envolvidos com algum tipo de tratamento, tá? Bom, gente, o transtorno depressivo maior, ou a nossa popularmente conhecida como depressão, é um transtorno de humor muito comum, tá? E pode ser grave. As pessoas com depressão, gente, geralmente possuem sentimentos recorrentes de tristeza, de desesperança, e essas pessoas também costumam perder o interesse, né, por atividades que antes gostavam. Outro aspecto importante sobre a depressão é que a gente está falando de um transtorno, gente, que tem um impacto global, tá? E o que isso quer dizer? Significa que é um transtorno que não impacta apenas a vida pessoal e os aspectos emocionais do paciente. É um transtorno também que impacta a funcionalidade do dia a dia do paciente, o seu funcionamento ocupacional e social, tá? Além disso, a depressão é considerada, justamente por conta, né, do número de casos em todo o mundo, como um problema de saúde pública, tá, gente? É só para vocês terem uma noção, né, do número de casos de depressão no mundo, segundo dados, né, da Organização Mundial de Saúde, atualmente mais de 300 milhões de pessoas convivem com diagnóstico médico de depressão em todo o mundo, tá? Se a gente for considerar apenas o Brasil, o nosso país, cerca de 11 milhões de pessoas apresentam diagnóstico médico de depressão, e nós também somos o país da América Latina, né, com o maior número de casos de depressão, tá, gente? E aqui a gente está falando apenas dos casos com diagnóstico, tá? Mas é importante reforçar que a depressão é uma doença, né, que muitas vezes é subdiagnosticada e subtratada, tá? E por que é importante reforçar esses dados, trazer um pouquinho para vocês esses números? Porque significa, gente, que em alguns momentos, ou em muitos momentos da prática de vocês, né, vocês vão ter contato, vão se deparar com usuários, né, de diferentes faixas etárias que apresentam o diagnóstico de depressão. E aqui há alguns pontos, né, importantes sobre a depressão. O primeiro deles é que a depressão é um transtorno. E aqui há alguns pontos importantes sobre a depressão. O primeiro deles é que a depressão é um transtorno de humor tratável, tá, gente? Embora não seja o foco do vídeo de hoje, a base do tratamento da depressão inclui o tratamento medicamentoso e a psicoterapia. O ideal, inclusive, é que haja uma combinação entre esses dois tipos de tratamento, né? O acompanhamento medicamentoso, realizado ali por um psiquiatra, e um acompanhamento psicoterápico, realizado ali por um psicólogo. A depressão é uma doença muito comum em pessoas com mais de 65 anos, e olha que a gente está falando de uma doença que é muito subdiagnosticada, que não é detectada, e que por isso muitas vezes é subtratada em idosos, tá, gente? Assim, muitas vezes os sintomas depressivos sequer são tratados, e a depressão pode se agravar, já que aquele idoso, né, não tem contato com os tratamentos adequados. Nós podemos dizer que quanto mais grave o quadro inicial, né, aliada à não existência de um tratamento adequado, haverá um pior prognóstico, tá?
Outro ponto extremamente importante é que a depressão não é uma parte normal do processo de envelhecimento, tá, gente? E é importante reforçar isso porque muitas vezes são atribuídos tantos estereótipos negativos, né, e equivocados, tanto em relação aos idosos quanto ao processo de envelhecimento, que muitos sintomas associados à depressão, como, por exemplo, isolamento social, perda de interesse por atividades, né, tristeza, podem ser tidos como situações que são comuns ao processo de envelhecimento. E esses estereótipos, né, equivocados e negativos, eles podem dificultar ainda mais a identificação, né, de um transtorno sério como a depressão em idosos. E geralmente, gente, a depressão inclui, né, os seguintes sintomas: humor deprimido, perda de interesse ou prazer, sono perturbado, e aqui inclui tanto dormir muito ou pouco, tá? Perda de peso ou ganho de peso, ou outras mudanças no apetite, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou culpa extrema, dificuldades de concentração ou tomada de decisão, tá? Inquietação perceptível, principalmente agitação, pensamentos recorrentes de morte, tá? Não somente o medo de morrer, mas ideação suicida ou tentativas de suicídio, tá? Muitas vezes, gente, o médico, ele se baseia, né, nos critérios diagnósticos que estão elencados no Manual Diagnóstico e Estatístico dos transtornos mentais, que é o DSM, tá? Para atribuir o diagnóstico de depressão em um paciente. E segundo esse manual, o indivíduo ele deve apresentar 5 ou mais sintomas durante o mesmo período de 2 semanas, e pelo menos um dos sintomas ele deve ser necessariamente, né, humor deprimido, ou perda de interesse ou prazer. Os outros sintomas, né, podem ser perda de peso significativa, quando não está fazendo dieta ou ganho de peso, ou diminuição ou aumento do apetite quase que todos os dias, uma desaceleração do pensamento e uma redução do movimento físico, tá? Fadiga ou perda de energia quase todos os dias, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva, tá? Ou inadequada quase todos os dias, capacidade diminuída de pensar ou se concentrar, ou indecisão, também quase que todos os dias, pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida, né, sem um plano específico, ou tentativa de suicídio com um plano específico, né, para cometer suicídio. Para receber um diagnóstico de depressão, gente, esses sintomas, eles devem necessariamente causar um sofrimento, né, que deve ser clinicamente, né, significativo, ao indivíduo, ou prejuízo no funcionamento social, ocupacional, ou em outras áreas, tá, do funcionamento daquele paciente. Esses sintomas também, eles não devem ser explicados ou não devem ser resultados, né, de outras condições, como, por exemplo, abuso de substâncias, né, ou outras condições médicas, tá? Além desses sintomas, as pessoas podem apresentar outros sintomas, como, por exemplo, desesperança, pessimismo, irritabilidade, ansiedade, alguns sintomas físicos, tá? Baixa autoestima, esquecimentos e retraimento social. No entanto, gente, apesar desses sintomas, né, serem os mais comuns, é importante ressaltar que os sinais e sintomas podem variar de uma pessoa para outra, tá? Mas é muito importante ficar atento, principalmente às oscilações que ocorrem no humor e no interesse em se envolver com atividades que costumavam ser prazerosas para aquele paciente. Agora, falando um pouco, né, dos fatores de risco para a depressão, é importante pontuar que a depressão, gente, ela possui causa multifatorial. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não há apenas um fator, né, responsável por causar uma depressão. Então, a depressão, ela costuma ser resultado de uma soma, de uma combinação de fatores, tá? Como, por exemplo, os fatores genéticos. Então, se a pessoa, né, possuir algum familiar de primeiro grau, como, por exemplo, o pai, a mãe ou um irmão, que já teve depressão, a chance dessa pessoa ser mais suscetível à depressão será maior, tá, gente? Outro fator de risco são condições médicas, tá? Como, por exemplo, ter tido um acidente vascular cerebral ou estar com câncer. Há também, né, os fatores estressores que podem auxiliar ali a desencadear uma depressão. Às vezes a pessoa ela pode estar passando por algum conflito interno mais delicado no momento, e esse fator também pode ajudar a desenvolver uma depressão, como, por exemplo, perder um emprego, tá, gente? Mas reforçando mais uma vez que não é apenas um fator que desencadeia ou causa uma depressão.
são vários fatores que costumam, né, surgir ali na história de vida do paciente e que costumam interagir em conjunto, tá, gente? Se não, apenas perder um emprego ou ter uma aposentadoria, né, seria capaz de causar uma depressão. Imagina, se todas as pessoas que perdessem o emprego ou que se aposentassem tivessem depressão, né? Então, esses fatores isolados, eles não podem sozinhos causar um episódio depressivo. Há sempre uma combinação de fatores, justamente pelo fato da depressão ter essa causa multifatorial, tá? Outro fator de risco são os problemas de sono, alcoolismo, a falta de exercícios físicos, as limitações funcionais, tá, gente? Também é um fator de risco importante, principalmente, né, para os idosos, justamente porque lidar, né, com as limitações funcionais muitas vezes significa perder a sua autonomia, perder a independência, e isso costuma interferir bastante, né, tanto na saúde mental quanto na qualidade de vida daquele idoso. E o isolamento social e a solidão também são fatores que são considerados de risco para a depressão. E aqui, gente, cabe diferenciar, né? Cabe fazer uma diferença entre isolamento social e solidão, porque não são a mesma coisa, tá? Quando eu estou falando de isolamento social, eu estou falando de pessoas que estão inseridas em uma situação ou em um ambiente onde essa pessoa não tem outras pessoas, né, para interagir. É um estado objetivo. Simplesmente não há outras pessoas ali para que ela possa interagir. Já a solidão é a experiência subjetiva de angústia por não ter relações sociais suficientes ou por não ter contato suficiente com outras pessoas. Apesar desses termos, né, se relacionares, eles são diferentes. Então, uma pessoa, né, pode estar socialmente isolada e não se sentir sozinha, enquanto uma pessoa que pode até ter um ciclo social grande e pode estar ali rodeada de outras pessoas, ainda assim pode experimentar essa sensação subjetiva de solidão, tá? Apesar de serem diferentes, esses dois fatores podem ajudar a desencadear uma depressão. E há outros fatores também, como, por exemplo, mudanças, né, de vida daquele idoso, como, por exemplo, aposentadoria, perda do parceiro ou de algum familiar, tornar-se cuidador, né, nos casos daquela pessoa ali que tem, por exemplo, um cônjuge que sofreu um processo de AVC ou que apresentou ali um diagnóstico recente de demência por conta da sobrecarga ali que envolve os cuidados, aquela pessoa pode acabar desencadeando um processo de depressão, tá? E há outros fatores também, como, por exemplo, as barreiras sociais, que são consideradas também um fator de risco, como, por exemplo, o distanciamento social, a falta de oportunidades para se envolver e contribuir, tá? O etarismo, gente, como vocês viram no último vídeo, né, que é aquele preconceito e discriminação com base na idade, é outro fator de risco para a depressão, principalmente em idosos, tá? Agora eu vou falar um pouco das características da depressão em idosos. A depressão, gente, é uma das principais causas de incapacidade em todo mundo, tá? E isso ocorre principalmente nos nossos idosos. Os idosos com depressão, eles tendem, né, a apresentar um maior comprometimento físico, social e funcional, que afeta, né, a sua qualidade de vida. Apesar de não fazer parte, né, do processo de envelhecimento normal, é um transtorno que costuma ser muito comum em idosos, né? E por conta dos estereótipos, resistência que muitas vezes o idoso, né, apresenta em procurar os serviços de saúde, a depressão muitas vezes é subdiagnosticada, não é detectada em idosos, e por isso muitas vezes é subtratada, tá? Principalmente nos níveis de cuidado de saúde primário, tá? Outro aspecto importante é que os idosos com depressão, eles apresentam mais riscos de se suicidar do que as pessoas, né, mais jovens, tá? Então, a gente entende que no idoso, no idoso que a depressão tem um pior prognóstico, né, e maior incidência de suicídio também. E quando a depressão, né, é duradoura, ela pode interferir tanto na capacidade funcional do idoso, na sua capacidade de autocuidado também, tá? E também nas suas relações sociais. E como é que vocês, agentes comunitários de saúde, podem ajudar no reconhecimento de sinais e sintomas de depressão, que podem auxiliar ali na detecção precoce, né, para estabelecimento do melhor tratamento de um idoso? Bom, gente, uma forma de auxiliar no diagnóstico precoce, né, de pacientes com depressão é estar a par dos principais sinais e sintomas que estão associados à depressão. São todos aqueles sintomas que eu falei no início do vídeo, tá?
Durante as visitas domiciliares, fiquem bem atentos às queixas, os sintomas que forem relatados, tanto pelo idoso, né, quanto pelos seus familiares. É importante também que vocês explorem bastante ali, fazendo perguntas para investigar como que está a rotina daquele paciente, como que está o estado de humor, né, dos idosos. Vocês podem perguntar sobre coisas que ele gosta de fazer, ou que ele gostava de fazer, e depois perguntar se ele continua fazendo essas atividades no dia a dia, se ele continua tendo prazer em fazer essas atividades. Você também pode fazer perguntas, né, sobre a energia, se ele tem acordado com disposição, pode investigar como que está o sono, tá, daquele idoso, monitorar o seu humor, perguntar como ele está se sentindo, né, principalmente na última semana. Se você suspeitar, né, do diagnóstico de depressão nos idosos que vocês acompanham no dia a dia, é importante orientar, né, que eles procurem um médico para que o médico possa fazer uma avaliação que é mais abrangente, ou um psicólogo, tá? Através da identificação de sinais e sintomas de depressão, vocês podem facilitar, gente, o acesso desses usuários ao serviço para que um possível diagnóstico seja feito pelo médico e aí dar início também a modalidades de tratamento que sejam mais adequadas. Então, vocês podem assumir, né, um papel importantíssimo que pode auxiliar aí na detecção precoce de depressão em idosos, né? E isso é muito importante, principalmente se a gente considerar que a depressão em idosos é muito subdiagnosticada e subtratada, principalmente aqui no Brasil, tá, gente? Agora falando, né, sobre instrumentos que podem ser utilizados como apoio para rastrear sinais e sintomas de depressão, há um instrumento, gente, que eu trouxe aqui para vocês, que ele é de uso gratuito, que pode ser utilizado, tá, na prática de vocês para detectar presenças e sinais de sintomas de depressão em idosos. Eu estou falando da escala de depressão geriátrica. Vocês já ouviram falar nesse instrumento? Bom, gente, essa escala, ela tem a finalidade, né, de detectar possíveis casos de depressão em idosos. É uma escala de rastreio, tá? Ela não tem finalidade diagnóstica nenhuma. A partir da suspeita, o recomendado, né, é encaminhar o idoso para que seja realizada uma avaliação mais abrangente, tá? Que pode ser realizada ali pelo médico. Essa escala, gente, ela é composta por perguntas que objetivam identificar os sinais e sintomas de depressão em idosos. E essas perguntas, né, que compõem a escala, são fáceis de serem entendidas. O idoso ele deve responder para cada pergunta apenas sim ou não, tá? Então, necessariamente, para cada uma das perguntas da escala, as duas opções de resposta, né, do idoso é sim ou não. A escala de depressão geriátrica ela pode ser aplicada, né, por um entrevistador treinado, né, e a aplicação dura cerca de 5 a 10 minutos. E durante a aplicação, o entrevistador ele deve pedir para que o idoso responda a cada pergunta, considerando, tá, como ele se sentiu durante a semana. A escala de depressão geriátrica, ela tem 15 perguntas ao todo. Cada resposta, né, para cada uma das perguntas é pontuada com 0 ou 1 ponto. A resposta que foi indicativa, né, de sintomas depressivos ganha 1 ponto. A pontuação do idoso, ela vai variar de 0 a 15 pontos, tá, gente? Sendo que isso aqui é o mais importante. As pontuações iguais ou maiores que 6 pontos indicam um possível quadro de depressão, um quadro suspeito de depressão, tá, gente? E a escala, ela apresenta uma sensibilidade muito alta. E o que isso quer dizer? Quer dizer, né, que é um instrumento super confiável, né, que pode apoiar aí na detecção precoce de depressão e que poucos pacientes com depressão não vão atingir, né, a pontuação mínima que vai indicar ali a suspeita de depressão. Vamos dar uma olhadinha nessa escala agora, gente. A escala é essa, tá? Aqui tem as 15 perguntas, que basicamente são: você está basicamente satisfeito com sua vida? Você deixou muitos de seus interesses e atividades? Você sente que sua vida está vazia? Você se aborrece com frequência? Você se sente de bom humor a maior parte do tempo? Você tem medo que algum mal vá lhe acontecer? Você se sente feliz a maior parte do tempo? Você sente que a sua situação não tem saída? Você prefere ficar em casa, sair e fazer coisas novas? Você se sente com mais problemas de memória do que a maioria das pessoas? Você acha maravilhoso estar vivo? Você se sente um inútil nas atuais circunstâncias? Você se sente cheio de energia? Você acha que sua situação é sem esperanças?
Você sente que a maioria das pessoas está melhor do que você? Então, gente, é uma escala, né, como eu falei, de depressão que pode ser utilizada apenas com idosos, tá? Que foi uma escala que foi desenvolvida exclusivamente para esse público, tá? Vocês podem utilizar essa escala, né, na sua prática, justamente para detectar a presença desses sinais e sintomas associados à depressão. Observe que para cada uma das perguntas há duas modalidades de respostas, tá? Que é sim ou não. Pode ser que para algumas perguntas, mesmo você dizendo no início da aplicação, né, para o idoso responder sim ou não, que ele diga talvez. Caso isso ocorra, né, você pode dizer, mas esse talvez é mais para sim ou mais para não, tá? Observem também, né, aqui eu trouxe um exemplo dessa escala respondida, tá? Observe que há uma pontuação para cada resposta, tá? Nessa primeira pergunta, por exemplo, você está basicamente satisfeito com sua vida? Vamos supor que a resposta do paciente tenha sido não. Para essa pergunta ter respondido não, corresponde a um ponto, tá vendo? Ao final, você vai somar, né, a pontuação que o participante obteve em cada uma das questões, e o resultado final, a pontuação do participante, será a soma, né, dessas 15 respostas. Nesse caso aqui, como vocês podem visualizar, o idoso teve uma pontuação de 8 pontos. Como vocês viram, né, no slide anterior, pontuações iguais ou maiores que 6 pontos sugerem a presença de sinais e sintomas de depressão. Então, nesse caso, gente, é recomendado, né, encaminhar esse idoso para realizar uma avaliação mais abrangente pelo médico, tá? Essa não é escala diagnóstica, é de rastreio, e o diagnóstico ele pode ser feito pelo médico, por isso é importante encaminhar esse paciente para uma avaliação, para que uma avaliação mais abrangente seja realizada pelo médico. E essa escala ela pode auxiliar, né, na detecção do diagnóstico precoce no diagnóstico precoce, né, da depressão, permitindo que o paciente possa ter conhecimento de um determinado diagnóstico, para que ele possa, né, também ali realizar o tratamento mais adequado, tá? E quais são as orientações que vocês podem prestar, né, para os pacientes que têm suspeitas de depressão? Bom, gente, vocês são profissionais de saúde, né, que fazem um trabalho primoroso, e vocês são os responsáveis por essa ligação, por esse elo entre as pessoas da comunidade que vocês acompanham e os serviços de saúde, tá? Então, vocês podem atuar para facilitar o acesso desses idosos que apresentarem sinais e sintomas de depressão, especialmente para aqueles que não vão à unidade de saúde. Vocês podem tentar realizar ali um agendamento de consultas médicas, né? Levar a consulta agendada em visita domiciliar. Vocês podem avaliar também a necessidade e se há possibilidade, né, de um atendimento domiciliar para aqueles idosos que se recusarem, né, a ir à unidade. Vocês também podem auxiliar traçando uma rede de apoio familiar e social dos usuários, né, deprimidos, investigando se há suporte familiar, se aquele idoso realiza algum trabalho, se ele tem amigos, se ele tem lazer, né, se as atividades que ele desempenha no dia a dia ali possuem uma programação envolvente para aquele idoso, se ele pratica alguma atividade religiosa, né, então, vocês podem ajudar a identificar recursos, né, que podem auxiliá-los ali durante um possível tratamento. E nos casos que vocês já sabem, né, que aquele idoso que vocês estão acompanhando já possui um diagnóstico médico de depressão e estão realizando algum tratamento. Nesses casos, gente, é interessante, né, que vocês reforcem algumas questões importantes sobre a depressão para os pacientes e para os familiares. É importante reforçar, por exemplo, que a depressão ela deve ser entendida, né, como uma doença que existe, tá? E que tem tratamentos eficazes. Infelizmente, né, muitas pessoas ainda acham que a depressão é frescura ou que os sintomas depressivos, né, fazem parte do processo de envelhecimento. A gente sabe que essa visão está bastante equivocada, tá? Vocês também são profissionais de saúde que têm uma relação de confiança com usuários, né, que vocês acompanham, então é importante reforçar ali da importância deles não interromperem o tratamento, principalmente, né, o tratamento medicamentoso, sem que conversem antes, né, com o seu médico. É importante reforçar também, né, para a relevância do acompanhamento psicológico ou a participação, né, em grupos de saúde mental para ajudar a reduzir os sintomas associados à depressão. É importante também praticar exercício físico e ter ali uma programação diária interessante, tá, gente?
E outro ponto importante que cabe reforçar tanto para o idoso quanto para os seus familiares é sobre o suporte social, porque o suporte social também exerce, né, uma função importante ali para o tratamento de pacientes com depressão. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um vídeo da nossa série Envelhecimento em Foco. Mais uma vez eu agradeço, né, imensamente a sua atenção, o seu envolvimento e colaboração com o nosso projeto. Caso surja qualquer tipo de dúvida, você pode entrar em contato comigo a qualquer momento, tá? Vai ser um prazer atendê-lo. E agora eu vou deixar vocês com um vídeo, só para a gente finalizar, onde eu demonstro, né, como vocês podem aplicar a escala de depressão geriátrica, né, nos idosos que vocês acompanham. Até mais! Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou demonstrar como você pode aplicar a escala de depressão geriátrica nos idosos que vocês acompanham. Hoje eu estou aqui com o seu Mike, um idoso de 67 anos, tá? Bom, seu Mike, a partir de agora eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Sobre o seu estado de humor. As possibilidades de resposta, né, que o senhor pode me dar para cada uma dessas perguntas é sim ou não, tá? Essa escala, ela tem perguntas que buscam avaliar se o senhor está apresentando sinais e sintomas que podem ser sugestivos de depressão, tá? Então, eu gostaria que o senhor respondesse cada uma das perguntas que eu vou te fazer a partir de agora, considerando como o senhor se sentiu ao longo dessa última semana, combinado? Combinado. Então, vamos lá. Você está basicamente satisfeito com sua vida? Sim. Você deixou muito de seus interesses e atividades? Não. Você sente que sua vida está vazia? Não. Você se aborrece com frequência? Às vezes. É mais pra sim ou mais pra não? Mais pra não. Você se sente de bom humor a maior parte do tempo? Sim. Você tem medo que algum mal vá lhe acontecer? Sim. Você se sente feliz a maior parte do tempo? Sim. Você sente que a sua situação não tem saída? Não. Você prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas? Não. Você se sente com mais problemas de memória do que a maioria das pessoas? Não. Você acha maravilhoso estar vivo? Sim. Você se sente um inútil nas atuais circunstâncias? Não. Você se sente cheio de energia? Sim. Você acha que a sua situação é sem esperanças? Não. Você sente, né, que a maioria das pessoas está melhor do que você? Não. Prontinho, seu Mike. Como eu te falei, né, eram apenas 15 perguntinhas. E os resultados indicaram, né, que aparentemente está tudo ok com sua saúde mental, pelas suas respostas, né, deu para identificar que você não está apresentando sinais e sintomas que sejam sugestivos de depressão. Bom, gente, essa foi a demonstração, né, da aplicação da escala de depressão geriátrica. Se por acaso, né, a pontuação do idoso que você estiver acompanhando for maior ou igual a 6, você pode, né, recomendar que o mesmo, né, procure um médico para realizar uma avaliação mais ampla, pois os resultados indicariam, né, que ele estaria apresentando sinais e sintomas sugestivos de depressão. Lembrando que essa não é escala de diagnóstico, é apenas, né, uma escala de rastreio, por isso surge a necessidade de fazer um encaminhamento para um médico para que ele possa realizar uma avaliação mais abrangente, né, e prosseguir com um tratamento que seja mais adequado para aquele paciente. Você também pode recomendar que o mesmo avalie, né, a possibilidade de fazer uma psicoterapia.